Olá galera, esse é o Filosofia e Outras Cositas e hoje mais propriamente é o Filosofia e Música. Desde já agradeço a contribuição de Marcos Mariano pela contribuição deste vlog. Ele é do blog Rebobinando Memória. Bom, o tema de hoje é ideologia. E para tal desafio, para fazer um filosofia e música, vamos trabalhar ideologia a partir de Karl Marx e também da música do poeta Cazuza com a melodia do Frejá. Ideologia, eu quero uma para viver. Na nossa primeira de ideologia, nós temos ideologia como um estudo das ideias. Estudo das ideias estes que pode vir a influenciar nas ideias de um povo, de um todo. E daqueles que seguem a uma ideologia, a uma doutrina. Marx via que a ideologia ela era uma visão distorcida da realidade, justamente porque ela não via o todo, ela via apenas uma parte. Ou seja, quando as pessoas acham que quando as pessoas estão submetidas a essa ideologia, elas podem pensar que é elas que pensam. Mas na realidade, outras pessoas pensaram por elas. Pensaram no lugar delas antes mesmo dela pensar. E quem é este outro, segundo Marx, é a classe burguesa. Essa ideologia ela é mantida pela filosofia, pelo modo de pensar corrente, pelas religiões, pela moral, pela ética, pelas condutas, pelas normas sociais. Tudo isso faz com que essa ideologia ela se mantenha. E esses traços de ideologia nós podemos perceber nessa música do Cazuza. A princípio só na música, só no vídeo, a gente pode passar despercebido. Mas no link que eu vou deixar na descrição com o clipe oficial dessa música produzido pelo Cazuza, dá para perceber claramente a marca dessas ideologias. Como diz Marcos Mariano, essa música ela pode ser considerada um grito de socorro. Um grito de socorro não somente de Cazuza, que já estava no estado de saúde debilitado na época, mas também um grito de socorro pode ser um grito de socorro do próprio Brasil, que estava ali já saindo então do período de ditadura militar. Outro ponto concomitante entre Cazuza e a ideologia de Marx está no momento em que ele cita ao longo da música o nome de uma boate gay aqui do estado de São Paulo, aqui na capital, frequentada pela classe burguesa da época. Para quem não sabe, Cazuza ele saiu dessa classe burguesa, mas ele relutava contra, né? Como se ele saísse de algo, saísse dentro dessa classe burguesa, mas ele de certa forma não aceitava essa classe burguesa pelo tudo aquilo que nela se encontrava. E isso casa muito com Marx, não porque ele tenha saído de uma classe burguesa, mas justamente porque Marx ele lutava contra a classe burguesa. Para ele, né, essa classe burguesa estava prejudicando toda a classe que estava sobrebaixo, os subalternos, os operários da época dele de Marx. Então justamente os dois se mostram aí numa luta junto contra a classe burguesa, a classe detentora do dinheiro, detentora do saber. No trecho da música ele fala: meus heróis morreram de overdose. Na música nós não percebemos, mas no clipe Cazuza ele está de braços abertos e como que preso a uma cruz. E na música então ele canta e vai dali dançando, meio que pendurado nessa cruz. E no final desse trecho, momento spoilers do clipe para quem não viu, ele vai e ele cai com isso. Ou seja, a religião, até segundo Marx, ela é sim uma ideologia. Por quê? Mas Jefferson, eu não estou entendendo então o que é uma ideologia. Por exemplo, na igreja. Sou cristão, sou católico. Eu não posso pensar e ser favorável, por exemplo, à pena de morte. É contrário à doutrina católica a pena de morte. É contrário ao católico ao aborto. Então eu não posso, como católico, ser a favor do aborto.
Não posso, como católico, ser a favor. O que é isso, segundo Marx? Isso é uma ideologia. Porque, segundo Marx, as pessoas devem pensar por si só para que elas, pensando, possam mudar a realidade em que elas vivam. Não estando submetidos a uma ideologia, assumir isso e fingir que nada acontece. Mas, em si, ver elas próprias pensando, construir a sua própria realidade, uma nova realidade, olhando para cada um, olhando e pensando a sua realidade concreta, não submetidos a uma ideologia. Ele cantava: ideologia quero uma para viver, mas na realidade ele usava isso apenas como um aporte poético, porque na realidade ele tende a passar também essa mensagem: ideologia, eu não quero uma para viver. Porque segundo Marx, como já disse, ou se não disse, agora eu digo, que nenhum homem deve estar submetido a qualquer tipo de ideologia. O homem deve viver a sua realidade, pensar a sua realidade e buscar transformar a sua realidade. Essa era a grande revolução já proposta e querida por Marx. Fica aí então a dica, inscreva-se no canal para receber os nossos próximos vídeos e falou, até mais, tchau, tchau!